Vida e Previdência. Apresentado por Asus. Quem te ajuda a comprar um seguro de vida, uma pólice de seguro de vida? Como é que você decide comprar uma pólice de seguro de vida? O seguro de vida pode ser um dos grandes investimentos na sua vida, mas para isso você precisa saber comprar. Hoje tem muitas informações disponíveis, você tem as insurtechs que fazem desse processo uma coisa bem mais fácil, mas você sempre vai precisar conversar com alguém que não é o algoritmo, mas que vai te ajudar a entender quais são as suas reais necessidades. E aí sim, o seguro de vida passa a ser um grande investimento. Dá uma olhada. Que tipo de planejamento financeiro faz sentido para o momento de vida dele, né? A gente não trabalha com previdência, a gente trabalha com seguro de vida, de doenças graves, de invalidez, enfim, todos os seguros pessoais. E a gente entende que cada cliente tem uma necessidade. Então, olhar pro momento de vida dele, ele tem dependentes financeiros, ele é jovem, ele já é um pouco mais velho, qual é a profissão dele, enfim, todo esse cenário faz com que a gente dê um diagnóstico, né, e fale: olha, além do seguro de vida, você precisa fazer um seguro de doenças graves, uma previdência, uma carteira de investimento. Ah, não, o seu perfil não precisa fazer um seguro de vida, por exemplo, porque você não tem dependente. Então, você precisa de uma previdência para o seu futuro e doenças graves caso alguma coisa aconteça com você hoje. Enfim, então, a gente sempre fala, né, nos nossos papos, assim, tem uma questão de o que é ideal para você, né, que é uma coisa que o mercado tá olhando muito, assim, essa contratação independente, né, qual é o perfil do cliente, o corretor tem muito esse papel, né, de fazer esse diagnóstico do perfil do cliente e propor ali um planejamento que faz sentido com Ô, esse. Carlos, isso é uma evolução no mercado, né, Adriana? Porque a gente, em geral, no passado, a Adriana é muito novinha, mas eu, quando comecei a cobrir mercado segurador, quer dizer, era uma coisa que não tinha essa sofisticação do detalhe da pessoa. Era uma venda de produtos muitos, inclusive em banco ali direto, você nem não entrava nesse detalhe. Uhum. Eu acho que é uma evolução, sem dúvida nenhuma. Eu acho que precisa continuar existindo cada vez mais. Até porque, costumo brincar que ninguém acorda de manhã e fala, tô com uma vontade incrível de fazer um seguro de vida hoje, certo? Então, o seguro de vida, né, e a previdência, ele tem muito de você poder sentar com a pessoa e explicar. Muitas pessoas nem sabem que existe o seguro de vida, para que serve, né? Muitas pessoas associam o seguro de vida só com a cobertura de morte, mas existem outras diversas coberturas, até a Lila comentou, tem doenças graves, eu tenho DIT, então eu tenho uma série de outras coberturas que inclusive beneficiam o próprio cliente, né, caso alguma coisa aconteça com ele. Então eu acho que isso passa por um processo importante, né, de evolução. Você perguntou assim, a gente leva a sério? Tanto a gente leva que na Porto a gente tem um produto que combina as duas coisas. Eu combino coberturas de seguro de vida com uma previdência privada. Então, eu acho que De são que forma? justamente porque eu sei que ele precisa de uma cobertura que o proteja agora, né? Caso, enquanto ele não está conseguindo acumular esse capital, ele tem uma cobertura do seguro de vida neste momento. E eu já tenho um produto que combina isso na origem, E aí, né? conforme vai aumentando o capital, diminui a pólice de seguro, Tem por diferentes exemplo? modelos. Tem diferentes modelos. Tem modelo que ele fala assim, não, mas a minha necessidade ainda vai continuar crescendo por algum tempo. Eu posso manter isso. Aí eu posso manter minha necessidade constante. Então você tem essa flexibilidade de poder trabalhar. Ou de uma forma embarcada, como a gente tem esse produto, mas também dentro do trabalho que os consultores, que os corretores fazem, que é muito importante, né, de poder explicar e identificar o que é melhor. Inclusive, a gente partiu na nossa linha, dentro do produto de vida, né, ter cada vez mais flexibilidade. Não ter aqueles bloquinhos engessados, que, mas eu quero essa cobertura, mas tem que levar outra. Então a gente tem, inclusive hoje em dia, você é capaz de contratar uma doenças graves sem ter uma cobertura de morte. Se você é uma pessoa mais jovem, estou no começo de carreira, eu não tenho beneficiários aqui ou pessoas queridas próximas, que você, olha, eu preciso agora, nesse momento, protegê-las aqui, eu posso começar com uma cobertura de que se eu ficar afastado por um tempo sem poder trabalhar, eu tenho essa cobertura, se eu tiver uma doença grave, e posso ir acumulando meu capital na Previdência. Mas isso mudou depois de um tempo. Agora eu tenho aqui, olha, me casei, tive um filho, eu posso incluir outras coberturas. Então, essa flexibilidade de você entender o momento da pessoa, trazer a solução que serve para ela, né? Eu acho que isso é muito importante. É uma evolução, a gente acredita nisso, a gente tem trabalhado nisso, e eu acho que, de uma maneira geral, o setor também tem caminhado nessa direção. Mas esse mix de itens, você
pessoa vai casar, se ela tem uma necessidade por causa de uma doença grave, a pessoa que decide ou é que a empresa que vai mudando conforme vê a necessidade do cliente? Como que funciona isso na prática? Eu acredito muito no papel aqui do corretor que está próximo do cliente, está acompanhando, ele é capaz de poder orientando o cliente ao longo do tempo, né? Porque também eu não tenho uma bola de cristal, eu consigo saber exatamente o que a pessoa tem e o que ela Uhum. precisa. Posso até fazer, hoje em dia a gente usa analytics, pode ter uma série de coisas que podem fazer, mas eu acho que tem um trabalho importante consultivo, né, que os corretores fazem de acompanhar a pessoa ao longo do tempo e ter essas discussões, porque tem muita questão de escolha. Tem muita questão de quanto eu me sinto protegido. Olha, então vamos discutir aqui o seguinte: olha, agora eu tenho minha mulher, eu tenho um filho pequeno, tá? Eu tenho meu primeiro filho, né, que é pequeno. Uma discussão é a seguinte: quanto eu sinto que a minha família estaria protegida se eu não estivesse aqui? São 2 anos? São 3 anos? É mais? É o que eu teria de dizer, olha, o que que eu guardaria de dinheiro para assegurar que o meu filho tivesse o estudo até a faculdade, mais um tempo para minha esposa poder se reequilibrar ao longo do tempo. Eu acho que essas são discussões que elas são matemáticas, são, mas elas também são muito pessoais, são muito desse entendimento das prioridades, e esse tem um trabalho muito próximo que corretores acabam fazendo de forma brilhante com os clientes. A gente volta à discussão das pessoas, né, que você abriu o papo falando. Então, no fundo, não tem como, né, a gente usa tecnologia, a gente usa inovação, nossos dados são super atualizados, né, mas, no fundo, a gente conta bastante com o corretor, que é uma pessoa que está atendendo outra pessoa, então essa troca é realmente muito E que importante. tem relacionamento, né. Então Sim. Super. acompanha porque o algoritmo, por exemplo, por mais que a tecnologia avance, o algoritmo ele tem um papel importante e a inteligência artificial tem um papel importante para precificação e para uma série de coisas, mas ele não sabe, por exemplo, se você tem 3 filhos, qual é o filho que vai precisar de mais ajuda do que o outro, né, quer dizer, isso o algoritmo Ou não vai mais, te dar. quanto eu vou ficar confortável de saber qual é o tipo de proteção que eu estou deixando para minha família. Então tem muito do meu desejo, da minha vontade, do meu conforto. Isso é muito pessoal. Isso não é um algoritmo simples que vai fazer isso por você. Quer dizer, eu acho que muitas das coisas foram construídas tão rapidamente quanto foram construídas porque já estavam em movimento, né? O que a pandemia trouxe realmente foi serviu como um catalisador para muitas das inovações que foram feitas. Mas tem um outro elemento, né, que eu gosto sempre de trazer, que serve tanto para seguro de vida quanto para seguros patrimoniais, tanto para pessoa física quanto para empresas, que é a importância da prevenção. Nós, seguradores e corretores, nós temos uma responsabilidade de ajudar os nossos clientes a se prevenir, a evitar o risco ou a mitigar o risco. O que eu quero dizer com isso? Eu como segurador, eu não vendo indenização, eu compro o risco. Quanto melhor a qualidade do risco que eu compro, melhor é o meu resultado e melhor é para o cliente. Então, se eu vou numa empresa, por exemplo, e eu percebo que para subscrever um risco patrimonial, eu preciso fazer recomendações de melhoria de segurança para aquela empresa, eu estou prestando um duplo serviço. Eu estou sim me comprometendo a assegurar uma indenização caso o risco ocorra, né? Mas eu estou ajudando aquela empresa a evitar que aquele risco ocorra. Eu digo sempre que o negócio de seguros não é um jogo de soma zero. Ele é um jogo que, na medida que eu presto um bom serviço ao cliente, um cliente de pessoa física, se eu vendo um seguro de vida ou um seguro saúde que investe na prevenção do bem-estar do cliente, né, check-ups, etc., eu, na verdade, estou ajudando aquele cliente a evitar um problema de saúde mais grave, que é bom para ele e é bom para mim. Porque isso também melhora o nível de resultado que eu tenho. Então, de novo, né, eu acho que nós temos o privilégio de trabalhar em um segmento aonde a gente
tem muitas oportunidades de prestar bons serviços aos clientes, né, melhorar a qualidade do nosso resultado, né, e deixar todo mundo feliz nesse processo. Perfeito. E os interesses são alinhados, né? O mercado segurador quer que o pior não aconteça. O cliente quer que o pior não aconteça. Então, essa forma de trabalhar junto para prevenir é o ganha-ganha, todo mundo quer. Sim, e é muito interessante esse exemplo que o Edson trouxe para o seguro patrimonial, que a gente consegue enxergar o quanto os nossos produtos de seguro de pessoas, de seguro de vida, especificamente, podem ser melhorados, né? Ajudando com que o cliente faça ali o processo de prevenção, né? Cuidado com a saúde, o cuidado com a educação financeira, e tudo isso reflete no dia a dia. Mas Edson, eu gostaria de voltar naquele ponto das indenizações. Concordo com você em tudo que você falou, a relação da nossa oportunidade de mercado, mas sempre lembrando do lado da responsabilidade de levar essa informação, de disseminar a cultura, de fazer bem feito. E a questão digital, né, que foi acelerado aí em função da questão da pandemia. É, até, até que ponto nós temos que tomar cuidado para que a gente não crie uma legião de brasileiros com a falsa sensação de estarem protegidos, falsa sensação de proteção. Por quê? Eu quero citar o exemplo aqui das 682 mil mortes relacionadas ao Covid. Nós tivemos aí aproximadamente 150, 160 mil processos de sinistros indenizados, né? 185 mil. 185 mil. Então, aproximadamente 24, 25% das vítimas foram indenizadas. Só que dentro dessas indenizações, a gente sabe que uma boa parte eram apólices coletivas, apólices vinculadas a algum CNPJ. Né? Então, se nós tirarmos aquelas apólices que eram coletivas, a gente tem ainda um índice de penetração do seguro que podemos, que a população pode chamar de seu, né? O seguro individual, uma penetração ainda muito pequena. Né? O ticket médio das indenizações ele é ainda muito baixo. A população passou pelo medo, está passando, né? Pelo medo, pela insegurança, pela incerteza, e tem consumido mais os produtos. Mas esse aconselhamento, essa relação pessoal com o agente de seguro, com o corretor de seguros, com o securitário, como montar um desenho para que o digital não faça com que a gente tenha uma população que compre aquilo que não conheça? A tecnologia ela tem que estar a serviço dos negócios. Aqui a gente não pode, o rabo não pode balançar o cachorro, né? A tecnologia ela não tem uma finalidade em si mesma. Então, e veja, trazendo de novo alguns dados de memória, talvez direcionalmente eu asseguro que eles estão certos. Os números que eu vou falar talvez não sejam bem assim, mas a pesquisa Fenaprev e Datafolha mostrou que as pessoas, e você tem muita razão nisso, elas têm um nível de conhecimento muito precário dos produtos de seguros, né? E elas, ao mesmo tempo, elas demonstram, elas não conhecem bem os canais de acesso à compra desses produtos. E também outro dado é que elas demonstram preferência por um atendimento pessoal na compra de um produto dessa natureza. Correto. Tudo isso faz muito sentido Isso daí vocês detectaram que na pesquisa. essa preferência. Essa é a preferência. Então, para a compra de um seguro, as pessoas, na sua maioria, preferem um contato pessoal do que um contato sem intermediação. Isso, Né? isso é muito interessante, porque você fala das fintechs, não estou falando da insurtech, mas das fintechs, os bancos. Todo mundo está aqui querendo fazer tudo pelo app e tal. Que é na seguradora, no mercado de seguros, isso não é. Você vai ter outros elementos que têm que ser considerados nessa relação. Claro, porque é diferente você buscar
a compra de um produto que você já conhece e que você, de um jeito ou de outro, já tem familiaridade, e outro que você não sabe por onde começar. Em 2019 para 2020, eu anunciei vagas na minha empresa, contratando jovens com mais de 50 anos. E que venham para a empresa para poder contar a sua história de insucesso ou de sucesso, para que ajude as famílias brasileiras a se planejarem, para que não cometam os mesmos erros de quem não teve sucesso ou que cometam os mesmos acertos de quem teve sucesso. Nessa mudança demográfica, você acha que esse público 50 a mais é um público que ele tem mais probabilidade de dar certo no nosso mercado do que o jovem que está iniciando a carreira hoje? Veja, então, grandes fracassos e sucessos na vida de cada um. Esse é um dos meus fracassos, que eu vou me referir agora. É óbvio que eu sempre achei, e acho, e continuo achando, e vou achar, que quem pode falar da vida para um casal não é um garoto, uma garota de 20 anos, 25 anos, porque um garoto, uma garota de 25, 30 anos, falando da família, disso, me parece aqueles meninos de Olinda, que mostram a cidade, que decoram aquele texto. É irreal, porque ele não sabe disso. Quem é que sabe? É o cara com mais de 50 anos. Ele pode realmente dizer isso. E aí, para você ter como mão de obra para vender seguro de vida de mais de 50 anos, que você está absolutamente correto, você tem aí todo um processo de requalificação profissional. Sabe, o cara é jovenzinho, ninguém jovenzinho se imagina um vendedor de seguro de vida, né? O cara quer ser médico, advogado, chofer de praça, chofer de caminhão, enfermeiro, qualquer coisa. Eu desconheço um jovenzinho que fala, eu vou ser vendedor de seguro de vida. Não existe isso. Então, ele não é um profissional de formação, não é isso? Ele é um qualquer coisa, não é isso? A gente sabe disso, não é? Ele não deu certo nisso, ou não gostou daquilo e tal. Então, ele vem, é o jovem que vem. Para pegar os mais velhos, nós temos desafios também, né? Você vai tirar o sujeito da linha de conforto, ele era um bancário, ele era um escriturário, não é isso? Você vai dizer, meu querido, agora é você consigo mesmo, não é isso? Está aqui o material, que passou 2, 3 semanas estudando, não é isso? Você tem que ir para a rua, ou seja, você tem que requalificar profissionalmente essa pessoa e mudar a cabeça dela. Mas respondo a tua pergunta. Obviamente, este cara tem muito mais condições de falar a verdade para aquela família do que um jovenzinho, né? Temos esse desafio, sim. E é um grande desafio e parabéns pelo teu anúncio. E aí, ficou dúvidas? Quem é o seu corretor? Manda pra gente a sua dúvida e conta pra mim, quem é o seu corretor? Quando foi a última vez que você falou com ele? Se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha com os amigos. Eu te vejo na próxima. My News, Vida e Previdência. Apresentado por Asus.